Eu sou nascida e criada numa cidadezinha do interior do Japão, mas eu sou filha de brasileiro, então eu tenho os traços totalmente de brasileira. Os meus avós são japoneses. Eu nunca fui no Brasil, não conheço o Brasil e nunca tive nenhum contato com o Brasil. Aqui no Japão, as escolas funcionam de três formatos, que é o Shogakou, que é tipo ensino fundamental, a gente começa dos 6 até os 12 anos. Depois a gente passa para o Chugakou, que é dos 12 até os 16 anos. E aí a gente vai para o Koukou, que é dos 16 até os 18 ou 19 anos, dependendo do período que você estuda. Então, desde pequena, eu sempre fui uma criança muito comunicativa dentro de casa, com os meus amiguinhos, filhos dos brasileiros, amigos dos meus pais. Sempre fui uma menina assim, extrovertida, muito legal. Quando eu comecei a estudar, eu sentia que as japas, que os japoneses, me olhavam de um formato diferente, né? As meninas, elas eram muito fechadas comigo, eu não conseguia fazer amizade com as japas. Só conseguia fazer amizade no colégio com os brasileiros que estudavam no mesmo colégio que eu. Inclusive, eu sentia que eles me olhavam com um olhar diferente, um olhar estranho. Uma vez, eu ainda era pequena, um japa começou a rir de mim e começou a falar pra mim que eu era gorda e porca. E eu fiquei muito mal com aquilo, porque realmente os japoneses eles são todos magrinhos, do cabelo escorrido, e eu não, eu tenho o cabelo ondulado. Por ser brasileira, eu sempre fui coxuda, bundudinha, o olhão grandão, totalmente diferente. Eu até cheguei a questionar minha mãe que eu não queria ser daquele jeito, que eu era feia, que eu era gorda. E minha mãe disse que eu era maravilhosa, que eu era linda, que eu era brasileira. E começou a me mostrar foto de várias brasileiras, que no Brasil esse é o nosso formato de corpo, que nós somos mesmo estereotipadas por serem muito bonitas e que eu tinha que me amar como eu era. Eu e minha mãe sempre fomos muito amigas. Minha mãe sempre foi uma mãe que me orienta. Então eu entendi o que ela quis dizer, entendi que por eu ser brasileira, eu só era diferente deles, mas eu não era o que eles me chamavam. Acontece que o tempo foi passando e eu sentia que antes, dois garotos me zoavam na escola, mas com o tempo a zoação começou a ser mais. E quando eu vi, eram uns 8 garotos da minha sala. Todos eles riam de mim e sempre me chamavam de gorda, de porca, de feia, mandavam eu voltar para o meu país e aquilo me magoava muito. Só que nesse período em específico, a minha mãe estava grávida da minha irmã e era uma gravidez de risco. Então eu não queria falar para ela o que estava acontecendo. Um dia eu fui colocar o uniforme de entregar merenda na sala de aula. E aí eu já estava no 8º ano. E 8 garotos, eles ficaram em volta de mim, eles fizeram uma roda em volta de mim. E todos começaram a, tipo, me empurrar, sabe? Me empurrar, tipo, me chutar e começaram a me xingar. E o mais bizarro é que todo mundo via o que acontecia, mas ninguém fazia nada. Esse dia eu fiquei muito abalada e conversei com o meu professor. Falei pra ele o que estava acontecendo, mas ele também não fez nada. Ele disse que não tinha como ele fazer nada. No começo eu pensei que aquele professor não gostava de estrangeiro, porque minha mãe me falou que tinham pessoas em alguns países que não gostavam de estrangeiros. Mas ele tratava outras brasileiras, outras crianças de outros países super bem, ele ria, ele brincava, mas quando era pra mim, ele não gostava de mim, sabe? E eu sentia muito mal por aquilo, mas como eu disse, eu acabei não contando nada pra minha mãe. Até que teve um evento na minha escola, que era tipo um evento pra todo mundo, sabe? De uma apresentação. E a minha mãe, ela sempre ia em tudo na minha escola. Mas esse evento específico não teve como ela ir. Então a minha avó foi. E aquele dia eu aproveitei para contar para minha avó o que eu estava passando, porque eu estava muito abalada. Eu já estava segurando essa situação de ser xingada, de ser desrespeitada, do professor nunca me defender, de ninguém fazer nada na escola há um tempinho já. Então eu contei tudo para minha avó. Minha avó ficou furiosa e foi falar com o professor da minha sala. Só que o professor olhou para minha avó e falou que não tinha como ele fazer nada e que podia ser que eu tava mentindo. Minha avó ficou muito brava e decidiu falar com o diretor. O diretor da escola é um homem muito amável. Então ele ficou com muita vergonha e pediu perdão para minha avó. E no outro dia ele fez o meu professor chamar os 8 garotos que tinham feito aquilo comigo para me pedirem desculpa. Acabou que meu pai e minha mãe ficaram sabendo do que tinha acontecido. Eles ficaram furiosos e voltaram na escola para mostrar que eles também estavam presentes, estavam sabendo do que estava acontecendo e isso não podia ser permitido. E é claro que eles foram muito bem tratados, levaram a minha avó junto, porque meu pai e minha mãe não sabem falar japonês, mas a minha avó sabe, e foi tudo
resolvido dentro daquela situação. O meu pai e minha mãe me alertaram e falaram para mim que eu era a filha deles e não eles eram meus filhos, e que eles estavam ali para me proteger e não eu que tenho que proteger eles, e que não importa se eles estão bem, se eles estão mal, se eles estão em risco, se não está em risco, eu não posso me silenciar e me calar porque eu quero proteger eles de alguma coisa, são eles que têm que me proteger. Isso para mim foi muito importante, o apoio e o amor do meu pai e da minha mãe sempre foi muito importante para mim. Enfim, acabamos, né, o primeiro período de aula, e aí eu fui passar para o segundo período, né, para a segunda etapa da escola, que é o Chogakou. Nisso, juntaram duas escolas, a minha e outra escola. Eu lembro que no primeiro dia de aula, eu consegui me aproximar de uma japa, porque eu nunca consegui fazer amizade com nenhuma japonesa. Então, eu achei muito legal, ela me tratou super bem, a gente meio que ficou juntas, ficamos como se fôssemos melhores amigas. Mas no outro dia de aula, ela me viu e virou o rosto, fingiu que não me conhecia e me ignorou totalmente. E isso fez com que eu me fechasse. Eu decidi que eu não ia mais ficar tentando fazer amizades com os japoneses, porque eu estava cansada desde a minha infância de uma outra escola, né? E poxa, já no primeiro dia de aula eu faço amizade, no segundo eu já sou tratada desse jeito, eu não queria já colocar o meu emocional a jogo. E decidi me fechar totalmente. E desde daí eu comecei a ser totalmente diferente. Eu já não ficava mais criando amizades, eu já não sofria bullying como eu sofria, mas também não ficava tentando fazer amizade com ninguém. Nesse período, aconteceu que eu só conseguia ter amizade com os brasileiros que estudavam na escola e na hora do recreio, porque os brasileiros que estudavam na mesma sala que eu, os professores evitavam ao máximo deixar a gente fazer exercícios em grupos, tarefas em grupos, então nós éramos obrigados a fazer exercício com outros japoneses, né, para não deixar os brasileiros em um grupo juntos. Eu entendo, né, a situação, mas acabava que eu só conseguia ter contato na hora do recreio. E desde então isso foi me trazendo um bloqueio muito grande dentro do meu coração. Acaba que hoje eu tenho 19 anos de idade, eu já estou no Kokou, que é o médio, eu estou terminando o meu curso. Depois daqui eu vou fazer um curso de 2 anos para poder trabalhar na área da beleza. Eu me amo, eu amo ser brasileira, eu amo meu corpo. A minha autoestima é super alta, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sei que eu sou incrível, mas até hoje, quando eu tento me comunicar com o japonês, porque detalhe, eu falo fluentemente, perfeitamente, quem escuta eu conversando, não imagina que eu sou brasileira. Eu só não pareço que sou japonesa porque eu não tenho nenhum dos traços deles. Mas em questão de diálogo, de conversa, de cultura, de criação, eu sou totalmente japonesa. Mas eu sou totalmente fechada com eles. Inclusive, quando algum japonês vai conversar comigo, eu travo. Eu não consigo falar com eles. Eu tenho um bloqueio dentro de mim. Hoje, eu tento não me sentir mal. Eu peço para que na minha vida adulta eu consiga ter os meus amigos, eu consiga me sobressair. E o que eu mais peço é que eu consiga fazer boas amizades e que eu consiga mostrar o meu lado amoroso, o meu lado comunicativo, o meu lado amigo, que infelizmente, desde essa época da infância, da escola, lá do Chogakou, eu me bloqueei totalmente e não consegui me desenvolver, né, na minha adolescência, né? Agora que eu tô na vida adulta, eu me amo, eu me aceito, mas eu peço muito para que eu consiga fazer amizades boas, amizades que me aceite e eu mostre esse lado amigo dentro de mim que tá guardadinho para quem realmente merece. Oi, Maquetes, tudo bem? Que história diferente, né? Aprendendo um pouco da cultura diferente, uma brasileira morando em outro país, os desafios que ela tem enfrentado. Eu imagino, eu, Paula, também já morei em outro país. A diferença é que lá no país que eu morei, que era na Espanha, na sala de aula tinham pessoas de vários lugares do país. Então, se a pessoa fosse contra estrangeiros, ela teria que ser contra a maioria da sala de aula, que todo mundo era de um país diferente. Mas a sua cultura é grandiosa, você como brasileira, por se aceitar, é incrível, por você ter uma mãe que te apoia, que é sua amiga, que te direciona e você conseguir valorizar isso nela, é incrível, parabéns, muito obrigada por mandar a sua história e eu vou estar daqui emanando energias positivas para você conseguir aflorar esse seu lado comunicativa, aflorar esse seu lado amiga, conseguir encontrar pessoas que te amem e que você não fique nessa resistência de querer fazer amizade com os japoneses. Deixa eles na cultura deles.
nós brasileiros, nós somos quentes, nós somos calorosos, a gente gosta de abraçar, de conversar, de beijar. Outras culturas são mais frias, não gostam muito de abraço, de beijo, são mais calados, são mais distantes, né? E por você morar em outro lugar, com uma outra cultura, acaba que tá dando aí esse embate, né? Entre a sua raiz e a sua essência e o país que você foi criada e você foi nascida. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você consiga florar esse seu lado. Vocês estão vendo que eu estou de laranja. Todos os vídeos do meu canal desse mês eu vou estar com essa roupa, porque o Maio Laranja é exatamente o mês em que nós combatemos a sexualização e exploração de crianças e adolescentes. No Brasil, a cada 3 crianças é abusada sexualmente por dia. A estatística é que 500 mil de crianças são abusadas por ano e só 7,5% realmente denuncia, chama as autoridades, né? Então, é muito importante, assim como o Outubro Rosa e Novembro Azul, nós começarmos a falar sobre o Maio Laranja, se conscientizar. Pais, educação sexual parte através de você. Falar com seus filhos é prevenir com que um assediador consiga ultrapassar os limites dessa criança. Se você vê que o seu filho caiu o rendimento na escola, começou a mudar o comportamento repentinamente, não está querendo comer, se tornou muito agressiva da água para o vinho, está com feridas e machucados, está se sentindo para baixo, está tendo síndrome do pânico. Se aquela criança mudou o comportamento, analisa. E, gente, 71% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil parte de pessoas dentro da nossa casa, pessoas dóceis, pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas amigáveis, pessoas que nós confiamos. Então nós não podemos confiar em ninguém? Não podemos confiar em ninguém, mas é claro que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar com os nossos filhos. Então é dialogar com os nossos filhos. São 4 regras. A primeira é ensinar a criança a falar não, não pode tocar. Se o agressor não respeitou, pede para essa criança gritar não. Se esse agressor continua, pede para essa criança correr. Se essa criança não conseguir correr desse agressor, ensina a essa criança a se comunicar com alguém que ela ama, que ela tem confiança, que acredita nela. Uma tia, uma professora, né? Uma avó que abraça, que essa criança se sente segura. Precisamos falar sobre isso e eu espero que o Maio Laranja passe a ser um assunto mais falado dentro do nosso país. Eu, como criadora de conteúdo digital, que dou voz à vítima, estou aqui fazendo o meu papel e eu peço a vocês, para vocês usarem uma roupinha laranja, postar uma foto no Instagram de vocês, fazer uma movimentação na internet, postar prints, entra no meu Instagram, compartilha o que eu tenho postado lá sobre abuso sexual infantil e vamos dar voz a essa causa. Manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.